Agora então, a partir da aula de hoje nós vamos começar a falar de iluminismo. Já ouviram falar de iluminismo? Hã? Nunca viu? O iluminismo foi um movimento cultural que ocorreu na Europa no século XVIII. Defendia que a luz que deve guiar a humanidade é a luz da razão. Por isso, iluminismo. Qual que é a luz que deve guiar os seres humanos? A luz da razão. Somente a razão pode nos conduzir à liberdade. Somente a razão pode nos conduzir ao progresso. Então, essa era a crença do iluminismo, a crença na razão. Eles eram críticos da Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas, porque na Idade Média as pessoas se guiavam pela fé, pela religião. No iluminismo, a religião e a fé não nos guia à liberdade, nos guia para a escravidão. A religião e a fé não nos conduzem ao progresso, mas ao atraso. A religião e a fé para os iluministas em vez de resolver os problemas humanos, só criam. Porque, em nome da religião e da fé, o que mais acontece são guerras, são confrontos, são divisões entre os seres humanos, que levam à morte. Então, somente a razão, a ciência e a tecnologia poderiam resolver os problemas da humanidade, segundo o iluminismo. O que foi o antigo regime? O iluminismo ele vai se lutar justamente contra o antigo regime. O antigo regime foi um regime anterior ao iluminismo, onde havia o absolutismo. O que foi o absolutismo? Foi um período da história onde o poder absoluto estava concentrado nas mãos dos reis. Onde existia uma sociedade estamental, com o clero no topo da pirâmide na Idade Média, a igreja era a instituição mais poderosa, depois vinha a nobreza, os senhores feudais, na base da pirâmide nós tínhamos os camponeses, burgueses e artesãos. Então aí nós tínhamos os três estamentos da sociedade estamental medieval. Essas duas classes, o clero e a nobreza, tinham privilégios e regalias, ou seja, estavam acima da lei. Então, o antigo regime foi o período anterior ao iluminismo e foi o período justamente que o iluminismo criticou as suas ideias. Ele criticava o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis, criticava os privilégios e regalias que o clero e a nobreza tinham, criticava a sociedade estamental, que colocava todo o jugo da sociedade sobre o terceiro estado, sobre os camponeses, burgueses e artesãos. Então esse foi o antigo regime. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi uma revolução que aconteceu no século XVIII, na Inglaterra. De lá se expandiu para a Europa. Qual foi a novidade traga pela Revolução Industrial? A introdução da máquina no processo produtivo, chamada maquinofatura, que permitia um aumento exponencial de produtividade. Então a Revolução Industrial foi essa revolução que ocorreu no século XVIII, na Inglaterra, que introduziu a máquina no processo produtivo, nas fábricas, e aumentou de forma exponencial a produtividade, superando os momentos anteriores do artesanato e da manufatura. Por isso, uma revolução. Como ficou conhecido o século XVIII? O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. Por causa do iluminismo. E qual que é a luz que deve guiar a humanidade segundo os iluministas? A luz da razão.
Quais foram os valores do iluminismo? O iluminismo defendia valores que iam ao contrário, em oposição ao antigo regime, como as liberdades. Quais liberdades eram defendidas pelo iluminismo? Liberdade de expressão, se poder falar o que quiser bem entender. Liberdade que não existia no antigo regime. Se você falasse algo que desagradasse a igreja, você podia parar na fogueira. Se você falasse algo que desagradasse o rei, você podia ser preso, ser decapitado, perder os seus bens. Não tinha liberdade de expressão. Não tinha liberdade de religião, liberdade religiosa. Você tinha que seguir a religião oficial do lugar onde você morava. A religião oficial do rei. Se você professasse outra religião, você poderia ser morto, você poderia ser preso, você poderia perder os seus bens. Outra liberdade que não tinha, liberdade política. No absolutismo você não podia escolher os seus governantes, porque os governantes eles eram de famílias nobres, de famílias, de dinastias reais, e era o poder hereditário, o poder não era escolhido pelo povo, então não tinha liberdade política, e não existia também liberdade econômica. Você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse, ou com quem a igreja autorizasse. Então, essas quatro liberdades, eles defendiam também a igualdade jurídica, que é a liberdade, a igualdade de todos perante a lei. Não existia liberdade de todos perante a lei no antigo regime, porque existiam dois estados, dois estamentos que estavam acima da lei, que era o clero e a nobreza. Então não existia igualdade jurídica, eles queriam que todos fossem iguais perante a lei. Outro valor que eles defendiam, a tolerância. Não existia tolerância com a diferença nesse período. Pensar diferente, professar religião diferente, poderia fazer com que você fosse perseguido. Não havia tolerância e não havia propriedade privada também no antigo regime, tal como nós entendemos hoje. A nobreza era dona das terras, mas era uma propriedade que não é como as nossas hoje, onde você podia vender, comprar a terra, e as propriedades eram transmitidas através de geração para as famílias. Não havia essa negociação. E dentro dos feudos, do feudalismo da Idade Média, do senhor feudal, tinha as terras comunais. Nas terras comunais habitavam os camponeses. Lá os camponeses nas terras comunais podiam plantar e criar animais para garantir a sua própria subsistência. Não existia essa noção que nós temos hoje de propriedade privada, onde você pode comprar, vender. A dinâmica era de outra forma. O servo camponês estava ligado à terra, no regime de servidão. O senhor feudal transmitia para a sua família as suas terras. Essa transmissão era através de concessão e não de compra e venda. Então o senhor feudal, se ele fosse um rei, ele podia, através do ritual de vassalagem, transmitir, ele como suzerano barão passava as terras, transformando alguém num senhor feudal, que deveria submissão e lealdade ao suzerano. Não existia essa noção de propriedade privada que nós temos hoje. Então esses eram os valores do iluminismo. Defesa das liberdades de expressão, religião, política, econômica, defesa da igualdade jurídica de todos perante a lei, defesa da tolerância, convivência fraterna, defesa da propriedade privada, tanto que as terras comunais deixam de existir, os camponeses são expulsos do campo e aí eles têm que ir para as cidades. Nas cidades eles são obrigados a vender a sua força de trabalho nas fábricas. E aí, vendendo a sua força de trabalho, agora eles estão alienados da produção ou do processo produtivo, ou alienados
da terra. E a única coisa que eles podem oferecer no mercado capitalista é a sua força de trabalho para ser explorada, gerando a mais-valia, o lucro do capitalista. Então, esses foram os valores do iluminismo. Esses valores vão beneficiar uma classe social, que é a burguesia. A burguesia vai se tornar a dona dos meios de produção, a dona das terras, a dona das fábricas, a dona das ferramentas, alijando dos camponeses e dos artesãos as ferramentas e seus meios de produção. Então, em que ambientes a filosofia se popularizou no iluminismo? Antes do iluminismo, a filosofia era restrita às universidades. Somente nas universidades havia discussão filosófica. Com o iluminismo, a filosofia se populariza e ela ganha as ruas e salões. As pessoas passam a discutir filosofia na rua, nos salões, principalmente nos salões, onde se reuniam os filósofos para ler e discutir obras filosóficas. O que foi o enciclopedismo? O enciclopedismo foi um movimento iluminista surgiu na França. Os fundadores do enciclopedismo foram Jean-Léon d'Alembert e Denis Diderot. E eles criaram as primeiras enciclopédias. O que é uma enciclopédia? A enciclopédia é uma obra que tenta reunir todos os conhecimentos já produzidos pelo ser humano. Eles buscaram reunir os homens mais sábios, as cabeças mais inteligentes da Europa para produzir a enciclopédia. Um livro que buscava abarcar todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade. O Jean-Léon d'Alembert e o Denis Diderot. Explica o ceticismo e o materialismo ateu de Denis Diderot. Denis Diderot, fundador da enciclopédia, do enciclopedismo, ele era um cético. Cético vem do grego skepsis, quer dizer dúvida, investigação. Então, para ele, nós devemos duvidar de tudo, não acreditar em nada nem ninguém, e investigar sempre por você mesmo, jamais pelos outros. E defendia o materialismo ateu, porque para ele tudo é matéria e não há Deus. Deus não existe, porque não existe nada além da matéria. Deus, esse ser espiritual, não existe. Inclusive ele dizia: como é que depois que eu morrer, sem ter olho, eu vou ver. Sem ter ouvido, eu vou ouvir. Sem ter boca, eu vou falar. Sem ter cérebro, eu vou pensar. Sem ter coração, eu vou sentir ou ter emoções. Então, se não vai ter nada disso, não tem cérebro, não tem olho, não tem ouvido, não tem boca, não tem coração, não há possibilidade alguma de ter algum tipo de existência depois da morte. Então ele é um materialista, tudo se resume à matéria, não a Deus, porque não há mundo espiritual. Tudo que nós percebemos nesse mundo, nós só percebemos por conta da matéria. Os nossos olhos são materiais, os nossos ouvidos são materiais, a nossa boca é material, nosso coração é material, nosso cérebro é material, e é eles que ajudam a gente a pensar, a ver, a ouvir, a falar e a sentir. Então, não há Deus, tudo se resume à matéria, e por isso nós devemos duvidar de tudo, investigar as coisas por nós mesmos, para não cairmos na ilusão ou no engodo propagado pelos outros, pelos ideólogos. Diferencia o estado natural segundo Hobbes, Locke e Rousseau. Estado natural é o estado de natureza, o estado que os seres humanos viviam antes de viver em sociedade.
Antes a gente vivia em sociedade, para Hobbes, a gente vivia no estado de guerra, de todos contra todos. Por quê? Porque o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. E antes da gente viver em sociedade, a gente vivia se matando. A gente vivia roubando uns aos outros, escravizando uns aos outros. Para o Hobbes. Porque o homem é mau por natureza. O Locke vai dizer que o estado de natureza é o estado de insegurança. O homem não é mau nem bom por natureza. Nós seremos bons ou maus dependendo da educação que a gente receber. Então é a educação que torna a gente bom ou mau. Mas como não dá para saber a educação que as pessoas receberam, a gente sempre fica inseguro no estado de natureza. A qualquer momento pode vir alguém matar a gente. A qualquer momento pode vir alguém roubar a gente. A qualquer momento pode vir alguém escravizar a gente. É um estado de insegurança. Para Rousseau, o estado de natureza é um estado de bondade. O homem é bom por natureza. O homem nasce bom. É a sociedade que o corrompe. O homem nasce livre. É a sociedade que o escraviza, vai dizer Rousseau. Então nós somos bons por natureza. A criança não tem maldade. A criança aprende a maldade com os adultos. A criança é boa por natureza, segundo Rousseau. E como a gente perdeu a nossa bondade natural? Por conta da primeira desigualdade. Qual foi a primeira desigualdade? A criação da propriedade privada. A criação da propriedade privada surgiu a desigualdade entre os homens. Porque uns passaram a ter e outros a não ter. O Rousseau vai falar: maldito foi o primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. E mais maldito ainda foram os outros seres humanos que não foram lá e arrancaram as cercas e disseram: não, a terra é de todos. Ali surge a desigualdade. Surge a propriedade privada com a desigualdade. Uns passam a ter, outros a não ter. Quem tem quer ter cada vez mais e se corrompe para ter ainda mais. Quem não tem quer ter e se corrompe para ter. Aí surge a corrupção, a violência e todos os males sociais, segundo Jean-Jacques Rousseau. Culpa da propriedade privada. Ela gerou a primeira desigualdade e fez com que o ser humano, que era bom por natureza, que buscava sua autopreservação e a piedade, ajudando uns aos outros, que vivia em perfeita harmonia com a natureza, agora o homem virou egoísta, passa a destruir a natureza, passa a destruir o próximo, em busca de cada vez mais riqueza. Diferencia o contrato social segundo Hobbes, Locke e Rousseau. Então Hobbes diz o seguinte, para a gente sair do estado de guerra de todos contra todos, chegou um certo momento que os seres humanos cansaram de guerrear. Eles falaram: peraí, vamos reunir em sociedade e vamos criar o Estado, vamos fazer um pacto de criar o Estado, fazer a sociedade civil, criar o Estado, para que assim a gente possa ter um mínimo de paz e segurança. Então vamos renunciar ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos e vamos entregar esse direito nas mãos do Estado. Agora o Estado vai ter o poder absoluto. Por isso Hobbes é um defensor do absolutismo. O Estado tem que ter um poder absoluto, para que assim ele possa garantir a paz e a segurança. Os indivíduos agora não têm mais direitos, eles entregaram os seus direitos na mão do Estado. O Estado tem um direito sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode nos matar, o Estado pode nos prender, o Estado pode tomar os nossos bens. Então o poder absoluto agora está nas mãos do Estado. A gente não tem mais direito algum. A gente renunciou a esse direito natural. Para quê? Para que assim a gente tivesse o mínimo de paz e segurança e acabasse com o estado de guerra de todos contra todos. O John Locke vai defender o liberalismo. Para ele, a gente vivia no estado de insegurança. Em determinado momento, os indivíduos se reuniram e falaram: vamos acabar com isso, com essa insegurança, vamos ter alguma segurança, vamos criar um Estado, a sociedade civil, fazer um pacto social, um contrato.
E aí, agora, o Estado que a gente vai criar, ele tem que garantir 3 direitos naturais básicos: o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Todo mundo que nasce tem direito de viver. Todo mundo que nasce, nasce livre. Ninguém pode escravizar ninguém, por isso o liberalismo. Todo mundo que nasce, cresce, vive, que trabalha, tem o direito de usufruir daquilo que conquistou com o suor do seu próprio trabalho. Então, a função do Estado existe para quê? Para garantir 3 direitos básicos, naturais. O Estado tem que garantir a nossa vida, a nossa segurança. O Estado tem que garantir a nossa liberdade, impedir que as pessoas tirem a nossa liberdade e escravizem. O Estado tem que garantir que ninguém tome a nossa propriedade, aquilo que a gente conquistou com o suor do nosso trabalho. O Rousseau vai falar que nós vivemos num estado de bondade natural, mas essa bondade ela foi perdida com a criação da propriedade privada e a primeira desigualdade. Agora nós somos egoístas, e aí não somos mais bons, não somos mais altruístas, piedosos e não temos mais compaixão. Como agora cada um só preocupa com o seu próprio interesse, nós temos então que defender a vontade geral. O que é essa vontade geral? É a democracia direta. Ele era contra, por exemplo, o Locke defendia o parlamentarismo. No parlamentarismo, o povo iria eleger os seus representantes políticos, que iriam decidir em favor do povo. Para o Rousseau, ninguém representa ninguém. O único representante do seu interesse é você. Quando você elege alguém para defender os seus interesses, essa pessoa não vai defender os seus interesses, ela vai defender os interesses dela. É isso que acontece na política. Você elege os políticos, achando que os políticos vão defender os seus interesses, mas quando eles estão lá, eles só defendem interesses deles. Por quê? Cada um é representando o seu próprio interesse. Ninguém defende o interesse dos outros. Então, tudo que é de interesse do povo, quem deve decidir tem que ser o povo. Os representantes do povo não vão defender os interesses do povo, vão defender os interesses deles. Então a democracia tem que ser direta, tem que ser a vontade geral. O que é a vontade geral? São os interesses que nós temos em comum. Vamos lá bem, né? Por hoje é isso aí, galera.